Que foi, Felipe? Tô triste, irmão. Por quê, mano? Porque hoje o tema não é muito bom, não, mano. O que aconteceu, velho? Hoje eu vou falar uma coisa que eu odeio, irmão. O quê? As 3 principais causas de uma má aderência à dieta. Por que a galera sai tanto da dieta? Irmão, você tem noção da minha frustração? Quando meu paciente passa 3, 4, 5 meses certinho e de repente ele sai da dieta? Ou quando meu paciente passa 3, 4, 5 meses certinho e para de treinar? Tem noção? É verdade, é frustrante. É muito frustrante. E assim, vou falar um negócio pra você. Nesse ponto é muito gostoso de trabalhar com o atleta. Porque o atleta ele não erra nunca. Não. E aí eu vou falar pra você assim, ó, o que o atleta tem que as outras pessoas não têm? Por que ele não erra e as pessoas normalmente erram? Qual é o principal vilão dessa adesão? São 3 vilões assim que eu acho que são os principais, que atrapalham com que você consiga seguir a sua meta, né? Aquilo que você colocou pra você em dieta, treino e resultado, te derruba de vez, entendeu? São 3. E eu acho que um deles, o principal, é o social, né? É muito importante. O aspecto social, a gente vai mais pro lado psicológico, né? Então a pessoa ela começa a seguir uma dieta, um plano alimentar, e aí de repente ela tem aqueles escapes em que ela sai pra comer, vai pro rodízio de pizza, come ali um brigadeiro, algum doce, alguma coisa do tipo. Então isso é um aspecto que acaba comprometendo bastante a aderência, a adesão ao plano alimentar e está totalmente relacionado com algo social, né? Então é seu aniversário, ou então você encontra um amigo seu na rua, cara, o que você vai fazer? Você vai sair para tomar uma cerveja, comer uma pizza, e isso é um aspecto social que a alimentação está envolvida. Isso costuma ser a maior barreira, né? Eu acho que, cara, tem que ter esses momentos do seu dia a dia. No seu dia a dia melhor não. Você pode separar ali uma vez por semana para sair comer uma pizza com um familiar, para fazer uma comemoração, mas depois você tem que voltar para sua rotina normal de alimentação. Afinal de contas, a gente está falando de nutrir o seu corpo, de cuidar da sua saúde e da qualidade de vida. Perfeito. Vou só completar aí que é o que eu falo para os meus alunos. O atleta, ele tem, eu acredito que ele tem um pouco mais de foco porque ele está atrás do objetivo dele, dos resultados dele. A gente sai um pouco do mundo do atleta e vai para simples mortais. Então o cara que tem uma rotina normal, é um advogado, é um médico, ele tem o trabalho dele. Não é porque ele tem o trabalho dele que ele pode comer qualquer coisa e qualquer besteira. Não é isso, eu posso me dar o luxo disso. Mas é o que eu falo para os meus alunos, você não precisa se privar de tudo. Perfeito. Né? Então acredito eu que é o que você falou, o social, isso já é cultural. Então eu vou receber uma visita na minha casa. Pô, não vou falar, uma porção de brócolis. Eu vou receber uma visita em casa, a esposa, no caso você que é casado, sua esposa, você já se preocupa, o que você quer servir para a visita? Então assim, deixe para sair da sua dieta, para deixar o seu plano alimentar nesses momentos específicos. Então na hora que você acorda e você está sozinho na sua casa, segue o seu plano alimentar e deixa para o final de semana ou ocasiões especiais, você sair e deixar a sua dieta. Depois, se largou esse momento, se saiu da casa dos seus amigos no outro dia, é vida que segue. E é perfeitamente normal isso acontecer. É normal, é super normal. Vou falar pra vocês minha opinião, tá? Eu acho que tudo começa pelo mindset, pela cabeça da pessoa. Sim. Existem N livros de psicologia, N livros de sociologia, de filosofia, que fala que você é uma média das 5 pessoas que está mais próxima de você, em relação a tudo isso. Então é claro que se eu tenho amigo cachaceiro, é claro que se eu tenho amigo baladeiro, é claro que se eu tenho amigo que só gosta de comer, essas pessoas vão me influenciar a sair da dieta. Com certeza. Então eu não digo que você tenha que trocar o seu ciclo de amizade, mas que você tem que pegar aqueles que estão mais próximos de você e que vão te ajudar com isso. Se você tiver aqueles que estão mais distantes daquilo que você tem como objetivo, claro que você não vai conseguir fazer. Eu acho que isso é um ponto crucial. O segundo ponto é um aspecto que eu li há pouco tempo, cara, e que eu acho muito interessante da psicologia, que fala o seguinte: a maioria das pessoas não consegue não ter uma adesão à dieta por um fato muito simplista. A gente tem 3 fatores do nosso cérebro. Um deles é a razão, o outro é a emoção, o outro é a memória. Vamos focar na razão e na emoção. A razão, ela sempre vence a emoção sempre vence a razão. Sempre vence a razão. Então a emoção é muito mais forte do que a razão. Aonde um atleta consegue mudar isso? Ele coloca uma emoção para substituir a outra emoção. Então, ele imagina
ele visualiza uma emoção que seja maior do que aquela que é a comida. E qual é a emoção que esse atleta coloca? Ele precisa ganhar. A vitória. Ele não pensa que precisa O ganhar. resultado Ele, que ele, quer ele, atingir. ele já visualiza ele sendo campeão. E essa emoção pra ele é tão grande quanto a emoção da alimentação. E aí ele tem aqui a emoção e a razão. E aí ele consegue se controlar. Então isso é uma coisa muito fatídica. Então esse aspecto conta muito. É muito mais fácil quando o cara consegue colocar uma outra emoção e a razão no lugar de apenas uma emoção. E assim, um grande problema que existe, né, é que quando a gente é criança ainda, quando a gente ainda é muito novo, a gente associa, os nossos pais associam muito a alimentação à emoção. Então, a criança chorou, dá leite pra ela. Sim. Você quer brincar na rua? Você vai ter que comer tudo. Então você se torna um adulto onde você liga a sua emoção à alimentação. E isso é ruim. A gente tem que ir mudando esse mindset. Por isso que eu falo, a parte social é muito importante. A segunda questão, que é mais importante que tudo, é o mindset. É você falar assim, eu tenho esses paradigmas e eu preciso quebrar esses paradigmas. Eu tô feliz, eu vou comemorar e vou comer. Eu tô triste, eu vou comemorar e vou comer. Não, eu tô feliz, eu vou fazer algo que me deixa feliz além da comida. Eu tô triste, pera, por que eu tô triste? Eu preciso solucionar um problema e não comer pra ter aquela sensação de bem-estar. Essa é a realidade. Eu sempre digo assim, a gente classifica os nossos problemas de acordo com o patamar que a gente tá. E assim, se eu encontro uma dificuldade, grau 5, para fazer a dieta, e hoje eu sou grau 3 em relação a fazer a dieta, aquilo parece ser muito grande para mim. Só que quando eu começo a ter um mindset diferente, quando eu começo a pensar de uma maneira Você diferente, lida com essas questões de uma maneira eu diferente. vou subindo o meu patamar, Sim. e aí eu me torno um patamar Sim. 9 com uma dificuldade de grau 5, ela fica leve. Então eu falo, isso é coisa fácil de eu resolver. Você entendeu? O problema, ele é um problema grande quando você ainda é pequeno. Porque quando você se torna grande, o problema que era grande pra você se torna pequeno. Você já ultrapassou essa barreira, né? Você já sabe como vencer ela. Isso aí. Então, essa é uma questão que você tem que adaptar o seu mindset. Isso pra vida, né? Não só pra alimentação, isso com tudo. E a alimentação, onde a gente encontra muito problema por conta dessa questão emocional, né, cara? Uma questão, aí indo mais pro ponto de vista fisiológico. Inclusive, é legal você, como você vai saber lidar com a alimentação e você ter esses momentos em que você vai de novo, vai ter uma comemoração, vou lá, aproveito essa comemoração e depois eu volto. Porque conforme você vai emagrecendo, o seu corpo ele vai mudando fisiologicamente. Você vai diminuindo alguns hormônios. Um desses hormônios é um hormônio bastante popular, que é o hormônio da saciedade, a leptina. A pessoa que ela é obesa, ela tem muita leptina. Teoricamente ela teria que ter muita saciedade, só que ela não tem. Por quê? Porque essa leptina ela não funciona direito, em resumo. Conforme você vai emagrecendo, você produz menos leptina. E essa pessoa passa a sentir mais fome. E aí que ela, você falou no começo, 5 meses a pessoa ela quebra a dieta e coisa do tipo. É justamente isso. Então tem que ter esses momentos justamente para você ter um equilíbrio hormonal. Eu estou usando a leptina como exemplo, mas tem 1 milhão de outros hormônios. Tem que ter esse momento. Dentro da nutrição, inclusive, tem um pessoal que gosta de falar de refeeding. Não sei se você já ouviu falar disso. Todo atleta de bodybuilder faz Não, mas o refeeding é diferente, mas eu entendo o refeeding de atleta de bodybuilder, mas eu tô falando de refeeding para nós meros mortais. O que seria? Eu não sou bodybuilder, tô aqui perto de 2, mas tudo bem, pra eu, mero mortal. Chega ao segundo. Mero mortal, você tá falando desse frango aí? Pra eu, mero mortal. O que seria esse refeeding? Ter esses momentos de prazer, esses momentos em que eu vou comer, mas eu preciso saber lidar com eles, a ponto de eu não sempre ter como uma válvula de escape, como você falou. Eu tenho um problema, eu vou comer chocolate. Por que chocolate? Porque chocolate libera endorfina, e endorfina dá sensação de prazer, por exemplo. Cara, você pode comer chocolate, mas você precisa controlar uma coisa, que é, duas variáveis que eu sempre falo, quantidade e frequência. Então, se você souber lidar com a quantidade de frequência de comer chocolate, de comer uma pizza com o seu marido, com a sua esposa, de comer um doce, alguma coisa do tipo, mantendo quantidade e frequência, sabendo trabalhar essas duas variáveis, você é uma pessoa saudável. Imagine que o seu corpo, ele não quer que você emagreça, ele acredita que o seu emagrecimento é uma agressão a ele. Por quê? A sua gordura é fonte de energia para o seu corpo ficar vivo. Então assim, quando ele se depara que ele perdeu, sei lá,
1000 calorias, 10.000 calorias de gordura, que era uma fonte de energia que ele tinha para que você conseguisse disponível. isso, viver, ele fala, opa, algo tem de errado, eu preciso diminuir o metabolismo para perder menos, eu preciso fazer esse cara comer mais, então eu vou liberar hormônios que façam que ele coma mais, diminuir os hormônios que façam que ele tenha saciedade, para que ele contra-regule isso aí que você perdeu. Perfeito. Então assim, é um estado onde você tá tipo muito vulnerável e você tem que ter a cabeça muito no lugar. Ó, às vezes eu vou falar o que eu gosto de usar de estratégia. Às vezes quando eu vejo que a galera não tá numa aderência tão grande, eu nem entro em déficit calórico. Tipo, ele tá em déficit calórico, eu começo a aumentar a quantidade calórica dele pra ele chegar ali, ó, na taxa na taxa calórica total. E mantém a qualidade da alimentação, Isso né? aí. Porque é diferente você comer 2.000 quilocalorias de hambúrguer e comer 2.000 quilocalorias do que seria uma alimentação saudável. Isso aí. Então isso daí costuma já ser muito eficiente para dar resultado. E uma aderência que a galera perde muito é no treino, né, Alba? É. Total, isso é total. É o que eu costumo falar para os meus alunos. O que acontece? Tanto na alimentação quanto no treino, tem que ser encarado isso daí de uma maneira como realmente uma mudança de hábito. O que acontece com as pessoas é que elas entram nisso daí, tanto na dieta quanto no treino, a curto prazo e não como uma mudança de vida. Então, enquanto você não enxergar isso como uma mudança, como isso vai te trazer inúmeros benefícios e não malefícios, você não vai conseguir virar essa chavinha. Então, por que a pessoa faz só 5 meses e treina só um pouquinho? Porque ela está visando a curto prazo e não uma mudança de vida. Qual que é o problema da alimentação que eu vejo muito que meus alunos relatam? Pô, mas eu nunca mais vou poder comer pão na chapa? Eu nunca mais... Então essa um ótimo ideia... pré-treino, inclusive. Essa ideia, né, do nunca mais faz a pessoa ter um sofrimento interno gigantesco. Sendo que não é isso. O que ele acabou de falar, o que o Felipe acabou de falar? Você pode ter esses momentos. Agora, tudo depende da frequência e da quantidade. Né? Assim nos treinos. É a mesma coisa. O cara encara o treino, é o que eu falo. Qual que é hoje o meu grande desafio como personal? Meu grande desafio é apresentar atividade física de uma maneira mais prazerosa para o meu aluno. Porque, por exemplo, para mim, porra, eu gosto de fazer isso. Eu gosto, me faz falta. Se eu ficar 3, 4 dias sem treinar, me faz falta. Pro Felipe gosta. Você cata aqui o Gé, deixa ele sem treinar um mês, jiu-jitsu. O cara é indóido, o cara gosta. Mas pra quem não gosta, que é a maioria das pessoas que chegam me relatando, eu contratei um personal porque eu não gosto de atividade física, tá aí o segredo. Eu preciso apresentar pra essa pessoa de uma maneira diferente os treinos. Não significa que eu vou inventar loucura, mandar o cara fazer malabares no meio da academia, não é isso que eu tô falando. Mas eu preciso apresentar pra ele de uma maneira mais prazerosa, para que você sinta prazer em fazer atividade física. Ou se não sentir o prazer, que você sinta o comprometimento. E a gente percebe isso muito no consultório. Eu percebo muito, por exemplo, eu pego um paciente que ele não gosta de fazer musculação e eu bato um papo com ele, porque você tem que entender o que o seu paciente quer, o que o seu aluno quer. E eu bato um papo com ele e ele fala assim, eu tenho um TED de fazer musculação. E aí você já logo pensa, por que você tem um TED de fazer musculação? Ah, tipo, mano, é uma injeção de saco, faço, descansa. De repente, o que ele não gosta é o descanso, é o ficar esperando porque ele é ansioso. Então, pra esse cara ansioso, se eu coloco um bisete no circuito, ele adora academia. Por isso que o cara vai pro crossfit. É importante. O corpo não foi feito pra fazer o que a gente tá fazendo agora, ficar sentado. Ele foi feito pra se mexer. É isso às vezes não é musculação, às vezes é uma dança, às vezes é uma luta, às vezes é um crossfit, às vezes é uma caminhada, sei lá. Qualquer Precisa coisa. se achar. Ó, tem um livro que se chama Arte da Guerra. Você já leu esse livro? Já. Esse é um clássico. Você já leu também? Eu não. Você que é do mundo, né, velho, da luta, você vai curtir. E ele fala, se você entrar numa guerra e você souber sobre você e não souber seu inimigo, você tem 50% de chance de perder. Se você entrar numa guerra e você souber sobre você e não souber sobre seu inimigo e não souber sobre você, você tem 50% de chance de perder. Se você entrar numa guerra e souber sobre seu inimigo e sobre você, você tem 100% de chance de vitória. Então assim, ó, você tem que se entender primeiramente, depois entender aquilo que você quer fazer. Ah, tipo, meu inimigo é a dieta, eu não gosto de comer saudável, eu sinto fome. Legal. Então, o que isso eu tenho que entender disso? Eu tenho que saber o porquê que eu tô comendo aquilo, o porquê que eu não posso comer aquilo. Não é simplesmente o cara chegar no nutricionista e falar assim, ó, faz. Não Ele fala, olha, é o seguinte, você não vai poder consumir esse alimento porque ele tem X calorias, porque ele tem ele tem um alto índice glicêmico, porque ele não combina com isso. Eu tenho que explicar pro cara entender com o que ele tá lidando. Perfeito. E aí eu tenho que
tentar buscar dele aquilo que ele sente dentro dele que atrapalha ele de não conseguir. Então, eu como nutricionista hoje, como educador físico, eu tenho que entender quais são os problemas dele, quais são os problemas que ele enfrenta com uma alimentação, que ele enfrenta com um treino, para aí sim conseguir adequar algo que ele consiga fazer. E uma pessoa como aluno ou como paciente, ela tem que ter essa mesma cabeça. Eu tenho que entender sobre quais são os meus problemas internos e depois quais são os problemas da alimentação, para que eu consiga caminhar e fazer o que eu quero. Então, galera, é isso aí, ó. Os 3 principais vilões que você encontra e a gente deu a solução. É o meio social em que você vive, é o seu mindset para saber a hora de sair e voltar para a dieta, para saber como você deve se portar, o que você deve entender na sua cabeça para conseguir seguir a dieta, e o problema hormonal que atrapalha tanto no treino quanto na dieta. O porquê que você fica fraco no treino, o porquê que você não consegue manter a aderência da dieta por conta da parte fisiológica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, ativa o sininho aqui para receber mais informações e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu? Valeu!